No Interpretando as Escrituras de hoje, nós vamos falar um pouco de algumas pessoas que frequentaram as igrejas evangélicas, foram crentes, protestantes, cristãos, durante muitos anos, por 10, 20 anos, e por algum problema, de ordem, seja espiritual ou de ordem eclesiástica, se desviaram, se afastaram, às vezes por problemas internos, disputas de cargos, problemas de conflitos pessoais, saíram e deixaram de frequentar. Como dizem, se desviaram. Alguns até dizem que depois que saíram, não precisa que ninguém mais lhe ensine a Bíblia, porque sabem de tudo. E isso dá prova clara de que realmente essa pessoa não foi verdadeiramente convertida, sequer provou o Evangelho genuíno, porque se ela tivesse um mínimo de conhecimento da Bíblia, ela jamais afirmaria um absurdo desse. Porque a Bíblia, ela se renova. Você lê o mesmo capítulo durante 20 vezes e cada vez que você relê, ela traz uma nova mensagem. Então, é inadmissível que a pessoa afirme que conhece toda a Bíblia, que sabe de tudo e que ninguém mais tem competência ou precisa que lhe ensine. Isso demonstra soberba, demonstra falta de humildade e também ignorância bíblica, porque a Bíblia é um conteúdo infinito, é um conteúdo espiritual e que jamais alguém a entenderá por completo e a conhecerá ou saberá por completo, a ponto de que não haja mais o que aprender. Essa pessoa não é Deus, não é o Google para saber de tudo, mas cometem esse tipo de ignorância. Uma coisa importante salientar que essas pessoas que se desviam, elas dizem que eram crentes e que já não são mais. A verdade, pela experiência que eu tenho de muitos anos de conhecimento da palavra, desde criança, criado numa família evangélica e tendo lido a Bíblia inúmeras vezes e já há bastante tempo estou no meio, é que a pessoa que realmente experimenta uma nova vida, uma transformação, ela jamais deixa de ser. Mesmo ela desviada, duas coisas ela não faria ou não fará. Primeiro, o crente, mesmo afastado por algum motivo, ele não volta ao catolicismo. Segundo, jamais ele vai duvidar da existência de Deus, ele vai negar a sua fé. Mesmo ele desviado por qualquer motivo, por um pecado, ou por algum problema pessoal, ou espiritual, ou de igreja, ele jamais vai deixar de crer em Deus e de exercer a sua fé. Ele não volta para o catolicismo e muito menos ele vai se tornar um ateu, deixar de crer em Deus. Eu acho que a pessoa que dizia que crê em Deus e de repente deixou de crer, na verdade ele não provou o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da palavra de Deus. Ele apenas frequentou uma igreja, uma denominação, por curiosidade, mas ele não experimentou
na verdade, no seu coração, o arrependimento, a transformação. Essas pessoas esquecem um detalhe. Quando você não se aproxima de Cristo, você tem um demônio que perturba a sua vida, que induz você ao vício, ao pecado, a toda sorte de coisas ruins. Quando você experimenta o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho chega, a palavra de Deus chega e purifica, limpa, deixa a casa toda limpinha. A casa que eu estou me referindo é o seu corpo, é o seu coração, é a sua vida. Mas, justamente o que acontece depois com essa pessoa que se desvia, depois de ter experimentado algo do Evangelho, teve um princípio de aproximação da palavra de Deus ou das coisas de Deus, é que com aquele mesmo demônio que existia antes na vida dessa pessoa, vem mais 7. Então, o estado, a palavra de Deus afirma que o estado daquela pessoa, que antes tinha 1 e agora esse vem com mais 6 e agora tem 7, o estado dessa pessoa é pior que o anterior. Então, é compreensível que essa pessoa, de repente, começa a usar palavras de blasfêmia, ela se torne uma pessoa rebelde, descrente, e até use palavras ofensivas contra Deus, contra as igrejas, contra o povo de Deus, porque, na verdade, é isso que acontece. Então, o que a gente tem que fazer para essas pessoas é orar bastante, é ter misericórdia. E a última palavra que eu quero dizer é que a soberba sempre precede a ruína. O ser humano, quando ele se engrandece, ele usa de prepotência, de arrogância, principalmente quando as coisas de Deus, contra a igreja, contra o Evangelho, é o princípio da queda. E a queda é feia. Portanto, nós temos que pedir muito a Deus por essas pessoas, para que esses demônios que perturbam essas pessoas, perturbam a vida dessas pessoas em todos os sentidos, eles possam ser afastados e que essa pessoa realmente possa entender todo o processo que aconteceu na vida dela e ela possa retornar para Cristo. Quando eu digo retornar para Cristo, não é retornar exatamente para uma denominação, para a igreja, mas retornar para Cristo, para a fé em Cristo, porque Cristo é o caminho, não é a igreja nenhuma que é o caminho. Então, essa palavra que eu queria trazer hoje, e que as pessoas reflitam que Deus sempre será Deus, independentemente de você crer ou deixar de crer, mas você sim precisa de Deus, porque sem Jesus você nada pode fazer. E é engano você continuar nessa sua incredulidade, você que já experimentou, que participou, e entenda que o que está por trás dessa sua incredulidade, dessa sua presunção, dessa sua arrogância, dessa sua prepotência, são demônios que influenciam a sua vida, a sua mente e que não permite que você enxergue a verdade da palavra de Deus, da forma como ela é, da forma como ela tem que ser, porque a verdade, onde chega, ela liberta, ela transforma, ela capacita, ela ilumina, e que é triste ver uma pessoa que talvez tenha cantado, tenha louvado ao Senhor, tenha pregado, tenha testemunhado, ela agora esteja totalmente afastada dos caminhos de Deus, e que não é o pior, porque algumas pessoas estão afastadas, mas elas reconhecem o seu estado, elas são humildes o suficiente para ainda continuar crendo em Deus, sabendo que eles estão errados, mas que o caminho é esse, o caminho certo é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E não da forma como essas outras pessoas fazem, que saem e terminam cuspindo no prato que comeu. E como a Bíblia diz, o cão botou ao seu vômito e a porca lavada ao seu chiqueiro, né?
usando um termo bem atual. Então, temos que orar por essas pessoas e pedir muito a Deus para que Deus tenha misericórdia e essas pessoas venham a entender melhor todo o processo que aconteceu na vida delas. Um abraço e que Deus abençoe a todos.